Vamos para os ângulos chamados notáveis, que são aqueles ângulos que a gente tem conhecimento. Ó. Quem é? O 30, por aqui assim, né? 45 e 60. Vamos primeiro para o 30 graus. 30 graus ou π sobre 6 radianos. Ó. Aqui é o ponto. O ponto que está associado a 30 graus é esse ponto aqui. Quais são as coordenadas e desse ponto? Está aqui o x dele. Está aqui o x desse ponto. E aqui o y desse ponto. Então aqui, ó, esse valor aqui é o valor do seno de 30 graus. E esse outro valor aqui embaixo, é o valor do cosseno de 30 graus. Correto, galera? E agora, como é que eu faço para descobrir esse valor aí? Porque ó, o limite aqui é 1, né? Então esse número aqui é abaixo de 1. Mas quanto? Esse aqui também, ó, abaixo de 1. Agora ferrou, não foi? Na verdade, esses valores são tabelados, galera. Eu vou colocar aqui já o valor. O seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. O desenho ficou fora de escala aqui, mas vamos fingir que está dentro da escala aí. Certo? Vou desenhar melhor aqui. Bem que assim. Porque minha circunferência não está bem feitinha. Por isso que está dando esse problema. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, certo? Ou 30 graus, ou sua medida em radianos é quanto? Π sobre 6. 1 sobre 2. 30 graus. O arco de 45 graus, ou π sobre 4 radianos. O arco de 45 graus, o seno de 45 graus, ou π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Um detalhe interessante, deixa eu colocar bem aqui no livro de vocês. Aqui, lá na página, deixa eu procurar a página agora aqui. Vem aqui na página 22. Deixa eu ver se é 22. É, 22. Tem uma tabela com seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos. Quem são os ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus. Ó, de 1 a 89 graus. Estão vendo aqui? Observe que o 30 graus que a gente acabou de ver, ó, o seno dele é quanto? 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ó. O seno de 45 graus. Ó, 45 graus está aqui, ó, 0,707. E eu coloquei aqui raiz de 2 sobre 2. Se nós observarmos, vou pegar a calculadorazinha aqui. Vamos calcular a raiz de 2 sobre 2. Ó. Raiz de 2 é isso aqui. Dividido por 2, 0,707. Observaram aí? Então esses valores aqui, ó, são os valores que a gente costuma usar em fração, em forma de fração, e aqui são os valores tabelados, certo? Que são eles em formato decimal já. E os 60 graus, que é o próximo ângulo notável, ó, 60 graus ou π sobre 3 radianos. O seno de 60 graus ou π sobre 6 é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Ok, galera? O cosseno desses ângulos. Cosseno de 30 graus ou cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno
de 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4 radianos, é igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3, é igual a 1 sobre 2. Ok? Observe o seguinte, observe que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Conseguiram observar esse detalhe? Por quê? Porque esses ângulos são ângulos complementares. O que são ângulos complementares? O que são ângulos complementares, galera? Não, é que a soma deles dá 90 graus. Ó. 30 mais 60 dá quanto? 90 graus. Então, quando eu tenho ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Certo? Ó, se eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta, se alfa mais beta for igual a 90 graus, significa que eles são complementares, ou seja, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Observe que o 45 graus ele é complementar com ele mesmo. Por quê? 45 mais 45 é igual a 90. Então, o seno dele é igual ao cosseno dele. Certo? Ok? Então, é só isso aí, por enquanto. Aí nós temos uma tabelinha aqui, ó. Eu decidi fazer essa tabela com os ângulos notáveis, né? Para a gente poder treinar. Aí, ó, tem um detalhe. O seno de 0 graus, tá aqui de verdinho. O seno de 0 é quanto? Que a gente acabou de ver. E o cosseno de 0 é? Não. O seno de 0 é 1. Ó. Acabou de ver aqui, ó. O 0 graus é esse ponto aqui, ó. O x dele é 1 e o y dele é 0. Seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Oi. Ah, sim. Ah, sim. Tem que ser o laser aqui, ó. Agora com laser fica bom, né? Porque eu esqueço de mudar pro laser. Foi mal. Tá bom, desculpa. Vou prestar mais atenção nisso. Deixa eu agora colocar aqui o laser. Aqui, ó. Agora sim, né? O seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Por quê, ó? Ele é esse ponto aqui. O x dele é 1 e o y dele é 0. Mas vamos lá. Novamente, os outros extremos. Eu vou terminar para os extremos para depois a gente ir para os ângulos notáveis. Ó. 90 graus. Esse aqui, que eu marquei agora, porque estou com a caneta e fazer uma setinha. Esse aqui, 90 graus. Quanto é o seno de 90 graus? 1. Cosseno de 90 graus? 0. 180 graus. Esse aqui agora. Seno de 180 graus é 0. Cosseno de 180 graus é menos 1. 270 graus, o seno é menos 1 e o cosseno é... Para você lembrar esses extremos, você pode pensar o seguinte, ó. Esse ponto aqui é 0, esse ponto aqui é 90, esse ponto aqui 180 e esse ponto aqui 270. Ó. Observe que aqui ó, o x é 1, aqui o y que é 1, aqui o x é menos 1 e aqui o y é menos 1. Então você vai alternando. Né, ó. 0 graus aqui, cosseno 1,
seno 0. 90 graus aqui, seno é 1, cosseno 0. 180 graus, seno é 0, cosseno menos 1. 270 graus, seno é menos 1, cosseno é 0. E por último, 360 graus, que é a mesma coisa do 0 graus, é o mesmo ponto. Então, seno é 0, cosseno é... Ok? Agora vamos para esse aqui, ó, a tabelinha aqui dos ângulos notáveis. A tabelinha dos ângulos notáveis, a gente pode preencher de uma forma decorativa para preencher, ó. Provavelmente vocês já devem ter visto alguma coisa a respeito disso, alguns. Outros não. Para preencher a tabela do seno e cosseno de 30, 45 e 60, você faz o seguinte, ó, você primeiro escreve aqui, ó, nas colunas 30, 45 e 60, aqui suas medidas em radianos, certo? Na linha você coloca seno e cosseno. Aí você começa preenchendo o seguinte, ó. Primeiro você faz 1, 2, 3, e agora voltando. 3, 2, 1. Aí divide tudo por 2. Vou dividir tudo por 2, ó. Esse por 2, esse por 2, esse por 2, coloco tudo sobre 2. 2. Depois que eu coloquei tudo sobre 2, coloquei tudo sobre 2, agora eu vou colocar a raiz nos números de cima, nos numeradores. Ó, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Opa, mas espera bem aí. Bem aqui eu tenho raiz de 1, ó. Raiz de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. Então ele não precisa colocar a raiz. Ei, droga. Deu um erro aqui. Eu vou colocar a raiz, ó. Se eu colocar aqui raiz quadrada de 1, é o próprio 1. Então ele não precisa, eu só preciso colocar a raiz quadrada no 2 e no 3, ó. Pronto, está montada a minha tabelinha com seno, cosseno de 30, 45 e 60. Deu para entender como fazer essa tabelinha? Então é só isso. Quando você tiver numa prova, faz a tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e a raiz no 2 e no 3 de cima. Pronto. Tem até uma musiquinha, acho que você já deve ter ouvido essa musiquinha, né? Canta aí pra gente. E tem a musiquinha é. Vou dizer aqui, ó. É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Colocar raiz no 3 e no 2. Pronto. Movimenta cada um. Pois é, só a versão de Jingle Bell. Aí tem a continuação da tangente, mas como a gente não vai ver tangente hoje, eu não vou fazer essa continuação. É fácil, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Colocar raiz no 3 e no 2. Pronto. Está feita a tabelinha de seno, cosseno de 30, 45 e 60. Dentro de exemplos, de ocasiões, a maioria das vezes vai ser ângulos relacionados a 30, 45 e 60. Sempre. Então, geralmente a gente vai se deparar com exercícios que envolvam eles. Beleza?